Olá, meu nome é Matheus Jota e se você está vendo isso por uma gravação, não importa o dia e o horário, eu espero que você esteja oscilando entre o ótimo e o excelente. Eu quero te contar aqui hoje um pouquinho da minha trajetória, né? O nome desse vídeo é Minha Trajetória de A a Z e como que eu saí de onde eu vim, né? Sem nunca ter vendido um seguro de vida, uma previdência privada, ou ter dado um direcionamento sobre investimentos para os meus clientes, como que eu hoje mentoro há 5 anos dezenas, centenas já de profissionais do segmento financeiro, como corretores de seguros, assessores de investimento, consultores financeiros, enfim. E para isso, naturalmente, eu preciso voltar alguns bons anos atrás, quando eu ainda era um profissional de educação física, mais precisamente um personal trainer. Formei pela faculdade, comecei a trabalhar em academias desde cedo. Eu gostava de musculação, comecei a praticar ali com uns 14 anos, e por uma coincidência do destino ou não, foi nessa área aí que eu comecei a seguir quando eu me formei em educação física, né? Pois bem, trabalhei durante uns bons anos aí como personal trainer, também atuando no salão de musculação da academia, né? Mas, em um determinado momento da carreira, aconteceu uma intervenção que, se para mim não é divina, eu não sei mais o que foi. Foi quando o meu primeiro mentor, Roberto Caproni, cara, dos mais brilhantes que eu já conheci, entrou na minha vida, né? Era véspera de Natal, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, um dos dois. Época muito parada já, muitas pessoas já entrando de férias, e eu estava dando um cochilo após o almoço, né? Acho que eu não era merecido já, no dia 23 de dezembro, e meu telefone tocou. Não sei por que cargas d'água eu decidi atender. Peguei, era um número que eu não conhecia, eu falei, vou atender. Acho que eu estava tão sonolento que não me deu nem o timing de pensar assim, pô, isso é spam, né? Resolvi atender. Era um homem com a voz grossa, falando que tinha recebido minha indicação para fazer personal trainer e que ele queria bater um papo comigo. Eu, como não iria viajar, prontamente já falei, olha, se não me engano, esse Natal especificamente caiu numa quinta-feira, uma coisa assim, e eu já falei, olha, na segunda-feira estou disponível para a gente bater um papo. E ele prontamente aceitou também, e assim o fizemos. Na segunda-feira seguinte, apertamos as mãos. Mas olha o que mais interessante, tá? Na semana anterior, quando ele tinha ido à academia, ele não foi procurando diretamente por mim. Ele foi até a recepção e pediu a solicitação para um dos recepcionistas para personal trainers. O atendente, no caso, que era, e ainda é hoje, eu tenho um bom amigo meu, ele deu 3 indicações para ele. E até por ordem de afinidade, eu fui um dos últimos profissionais a chegar lá na unidade em questão, ele indicou outros 2, que também são meus amigos, e meu nome era o terceiro da lista. O Roberto, ele ligou para esse, não atendeu. Ele ligou para esse, não atendeu. Enfim, ele ligou para mim, que por pouco não atendi, mas atendi. E como eu me disponibilizei a rapidamente ter uma conversa com ele, e o Roberto é um cara que é quase workaholic, né? Acho que eu posso dizer que ele é workaholic, e gostou daquela atitude e falou, pô, esse cara gosta de trabalhar, gostei dele de cara. Relato dele. Então, assim, para mim, se isso não for intervenção divina, porque normalmente eu não teria atendido, os outros 2 profissionais que ele foi recomendado não atenderam, e são bons profissionais, são amigos meus, como eu disse, são bons profissionais, então é porque era para ter sido, e eu acredito nessas coisas, eu vou continuar acreditando que era para ter sido assim. Bom, o Roberto, ele já trabalhava ali com consultorias, treinamentos, etc., e eu sempre fui muito curioso, né? Então, ao longo do nosso relacionamento, ele treinava comigo na época, se não me engano, 4 vezes na semana. Eu, muito curioso, perguntava sobre a rotina de trabalho dele, gostava de compartilhar também o progresso no trabalho, etc. E foi me interessando. Ele falava muito sobre marketing, sobre mercado, gestão de negócios, e aquilo ali foi me despertando uma curiosidade. E, naturalmente, eu, esperto como sempre fui só fisgando o conhecimento dele ali para poder até incrementar, incorporar aquilo ali no meu negócio ainda, que de personal trainer, que é, como você pode imaginar, é eu preso, o exército de um homem só. Pois bem, então nossa relação foi estreitando, a gente se dava super bem, eu muito curioso, né, sempre também puxando a língua dele, estimulando ele a falar, até que um belo dia ele me fez um convite maravilhoso.
ele ministrava um MBA e me convidou para participar. Claro que eu aceitei de imediato, e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Foi uma imersão, assim, revolucionária que me trouxe muitos aprendizados, muito conhecimento, que de prontidão, né, eu já anotei um monte de coisa durante, e assim que finalizamos a experiência, eu já fui aplicar e renovar todo o meu método, etc. E o resultado mais fantástico foi que, com pouquíssimos meses, eu consegui elevar muito o meu faturamento, diminuindo a minha carga de trabalho. E foi uma mudança drástica para mim, né? Porque eu vivia uma realidade que eu trabalhava de 6 da manhã até as 22 horas todo santo dia. Eu ficava sempre muito exaurido, muito cansado, e aquela mudança, que eu posso dizer que são detalhes, mas que não são simples, né? São ajustes finos no processo, me fizeram sair de um patamar de trabalhar muito para trabalhar bem menos, com o mesmo faturamento, em algumas épocas do ano, até aumentando o faturamento. Então, aquilo ali me encantou. E eu já comecei com aquela ideia de, assim, pô, se eu consigo fazer isso para mim, por que não ensinar outras pessoas a fazer o mesmo? Na premissa, eu aprendi. E ao passar do tempo, né, educação física ali, eu fui sentindo que eu estava me desperdiçando, que eu queria fazer outra coisa, que eu queria falar sobre outro assunto, que eu queria fazer mais. Nada contra a educação física, de forma alguma, como eu disse, fui muito feliz trabalhando nela. Tenho grandes amigos que estão na área até hoje, mas estava sentindo que aquilo já não era para mim mais. Aquilo foi me gerando uma insatisfação, e eu não sabia muito bem para onde correr, sabe? Eu não tinha um outro plano, não tinha um outro horizonte. Mas olha que curioso. Desde o início da minha carreira como personal trainer, eu já falava o seguinte com meus amigos. Eu falava, olha, eu quero construir um plano B, né, uma fonte de renda secundária, etc., que vai funcionar até os meus 35 anos de idade ali, como uma fonte de renda B, vou trocar para que ela vire a A, e depois eu me aposento em educação física com no máximo 40 anos de idade. Então eu já tinha clareza de que, pô, isso vai acontecer. Já tinha clareza desde quando eu comecei que a vida útil de um personal trainer, pelo menos a minha vida nessa carreira, não seria muito longeva. Eu já tinha clareza de que eu não queria aquilo ali para mim. Pois bem, né, eu acho que quando a gente pensa, projeta, imagina, sonha, as coisas vão se materializando pouco a pouco, né? Bom, então essa insatisfação ela foi crescendo dentro de mim, foi ficando angustiante até. Eu confesso que tiveram alguns momentos ali que, sei lá, eu acho que eu até flertei com um pouquinho do que é a depressão, é muito pouco, né? Graças a Deus. Mas assim, nossa, um desânimo, não queria sair para trabalhar eventualmente. E na época eu tive uma namorada que tinha formação tem ainda, né? Formação em psicologia, e eu me alicercei muito no conhecimento dela para ela poder me ajudar. Era uma pessoa super solícita, uma pessoa muito bacana, que me ouvia, me ajudava, e me estimulou a ter contato com algumas outras coisas. Como na época, e até hoje eu me interesso muito por comportamento humano, pensamento, etc., a gente trocava muita figurinha, né? Eu muito na base daquilo que eu vivia, minhas diversas interações interpessoais que eu tinha na academia, etc., as coisas que eu lia, os livros, etc., e ela também com a bagagem de formação dela. E na época ela me orientou o seguinte, falou assim, olha, por que você não forma, né? Você não gradua em psicologia também? Você gosta tanto do assunto e tal. E eu flertei com a ideia. Só que na época eu desanimei, porque eu não sei você, mas a minha faculdade, acho que como qualquer outra faculdade, ela te obriga a ficar 4, 5 anos fazendo diversas disciplinas, e a maioria delas a gente não aproveita, a gente não está nem ali assistindo aquela disciplina. Porém, como faz parte da grade curricular, a gente não tem outra opção a não ser fazer, né? E nessa época, eu já trabalhava, eu já tinha minhas contas, meus boletos, etc. Então eu falei, pô, eu não vou conseguir dedicar integralmente à faculdade como eu fiz no passado, né, na adolescência. Então, eu não ia conseguir, muito provavelmente, graduar um curso de psicologia de 5 anos em 5 anos. Eu ia demorar 6, 7 anos, não sei, né? Existem diversos estágios obrigatórios, enfim. Isso era uma coisa que me desanimava. Eu falei, pô, eu queria uma mudança um pouco mais imediata, eu queria um pouco mais para ontem, né? E a graduação estava um pouco fora de cogitação nesse sentido, né? Em termos de investimento, de investimento de tempo, dinheiro, energia, não era o que eu queria, mas o assunto me interessava. Eis então que ela me colocou em contato, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre coaching na vida.
E aí eu fui pesquisar, não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Comecei a pesquisar, comecei a entrar na internet, etc., pegar algumas referências. E de cara, eu gostei daquilo ali. É claro, né, não tinha nem de longe a profundidade de uma psicologia, de uma psicoterapia, nem tenho a mesma intenção, mas eu falei, porra, muito legal, me vejo fazendo isso, né? Me vejo tendo algum tipo de intervenção, ajudando as pessoas a progredirem, etc. Até porque eu sempre fui muito proativo, né? Eu sou muito da ação. Até hoje eu sou, na verdade. Eu não gosto de ficar necessariamente revisitando demais o passado, investigando coisas. Eu gosto muito de fazer daqui para frente, né? E o coaching casou como uma luva nisso daí. Comecei a estudar, já me inscrevi no primeiro curso de formação e me graduei. Correção, me graduei, me formei, né? Fiz a conclusão ali do curso de coaching. E comecei a trabalhar com isso. Agora, o mais interessante, como era uma modalidade extremamente nova, na época ainda muito jovem aqui, ainda não sofri aquele preconceito extremo, que acho que até já passou um pouquinho, mas enfim, como não tinha tudo isso, eu não tinha muito como me espelhar em outros profissionais, eu quase não conhecia quem estivesse aplicando, enfim. E para fazer a minha validação, para eu entender meu método, eu resolvi fazer um processo pro bono de coaching. Não um, mas 10. Eu peguei 10 pessoas, amigos, indicados por amigos, para eu fazer um processo de coaching gratuito. Colocar na prática, de imediato, né, aquilo que eu tinha aprendido há tão pouco. Ou seja, eu me fiz uma espécie de estágio, não obrigatório, mas acaba que foi obrigatório, né? E sabe onde que eu fiz isso? Eu fiz na sala de estar da casa dos meus pais. A facilitação que eu tinha era que meus pais já moravam na fazenda, então eles vinham a cada 15 dias, ficavam 2 aqui em Belo Horizonte, então eu tinha a maior parte do tempo da casa vazia para mim. Então eu recebia as pessoas lá, fazia as minhas sessões, e é isso aí. E nesse meio tempo, né, eu já tinha o sonho de ter o meu escritório físico. E eu já ia arquitetando onde que ia ser, como é que seria, quanto eu vou gastar, já comecei a fazer uns projetos. E assim que eu fui concluindo os processos pro bono, que eu falei, acho que eu estou pronto para dar espaço, eu já coloquei o meu primeiro escritório, que foi, para quem conhece Belo Horizonte, foi na Savassi, uma zona muito central e comercial da cidade. Eu falei, cara, vou abrir um escritório, na cara e na coragem, porque eu terminei os meus clientes pro bono, né? E resolvi abrir um escritório sem um cliente pagante. Fui assumir a despesa, né, de um aluguel, de um IPTU, né, de um condomínio, sem ter a certeza nenhuma de que eu iria ter novos clientes. Agora, vale frisar uma coisa, é óbvio que eu não dei esse salto no escuro. Eu continuava trabalhando como educador físico e sabia que as minhas receitas como personal trainer seriam capazes de suprir, nesse primeiro momento, a minha transição de carreira. Eu não fui igual um louco, abandonei tudo, queimei navios, né, como diz a expressão. Eu não queimei navios para ir viver de coaching. Bom, eu abri meu primeiro escritório, fiz um projeto arquitetônico bem bacana, com a ajuda de um grande amigo meu, deixamos tudo lindinho, e comecei, então, a fomentar as minhas atividades lá dentro. Na época, eu comecei trabalhando através do marketing digital, né, do marketing inbound. Eu produzia conteúdo online, que, vamos ser sinceros, nem era tão bom assim, né? É preciso dizer. E eu esperava, né, que à medida que eu fosse postando conteúdo, fazendo algumas promoções online ali, que as pessoas viriam até mim. Mas isso não acontecia com a frequência que eu gostaria, não era o suficiente para eu falar, nossa, eu estou pagando as minhas contas. Para minha sorte, na época, essa minha ex-namorada, ela trabalhava na RH de uma empresa e ela fez a transição de carreira dela também para uma empresa multinacional americana de venda de seguro de vida, que eu imagino que você deve saber qual é. Ela estava entrando, então, na Prudential e treinando, né, para poder comercializar, e cada vez ter mais tendo contato com o mundo comercial. E eu vivi muito essa realidade junto com ela, né? Eu sempre fazia questão de estar próximo, perguntar para ela como tinham sido as coisas, ela me contava com riqueza de detalhe, eu investigava, eu vivi muito a companhia junto com ela, afinal, todos os eventos eu estava presente, as convenções, tudo eu pude participar, mas eu estou até acelerando um pouquinho. E na época,
ela comentou comigo de como seria a atividade profissional dela, nova, e seria prospectando clientes através do marketing outbound. Óbvio que na época eu não sabia que era esse nome, mas era a venda direta. Ela ligava para alguns prospectos e então marcava uma visita de apresentação do negócio e aí a venda ia se desenrolando. E ela me perguntou, professora, por que você não faz igual a mim? Por que você também não começa a ligar para as pessoas e chamar elas para o seu escritório? Boa ideia. Claro que isso me deu frio na barriga, porque eu nunca tinha feito isso antes. Mas foi, pô, ótima ideia, porque é um jeito de criar uma previsibilidade para o meu negócio. Eu não vou ficar dependendo somente de ficar produzindo conteúdo, que eu não sei se está bom, não sei se está ruim, vem um cliente hoje, 3 amanhã, um depois só mês que vem. Então, para diminuir essa imprevisibilidade de receita, eu falei, cara, eu vou entrar nessa. Né? Vou começar a fazer também abordagens telefônicas, porque aquilo ali me daria muito mais controle do que esperar da minha atividade. E assim eu comecei. Bom, comecei trabalhando com profissionais autônomos e liberais em geral. Por quê? Era a experiência que eu tinha. Lembra que eu falei que eu tinha implementado mudanças no meu negócio que me permitiram trabalhar menos e ganhar mais, etc.? Eu já tinha ajudado alguns colegas de profissão a fazerem o mesmo. Eu falei, pô, eu vou atrás de outros profissionais que trabalham de uma forma semelhante e vou fazer isso dar certo. Então, comecei a bater alguns telefones, etc., produzindo conteúdo, e, de fato, comecei a trabalhar com nutricionistas, outros educadores físicos, enfim, pessoal dessa área, fisioterapeutas, enfim. E, na época, a minha ex-namorada, ela levantou o seguinte, falou assim, olha, por que você não trabalha também com a gente, né, assim, com corretores de seguro de vida? Eu falei, pô, bacana. Peguei ela de cobaia e fiz um processo com ela e foi muito legal, foi muito produtivo. E ela, satisfeita como ficou com o processo, ela me indicou um colega dela, de unidade, para fazer um bom trabalho também, assim como eu tinha feito para ela. E, de fato, fizemos, o que foi muito legal. E ele me gerou mais recomendações, fiz a minha abordagem telefônica para eles, convidei para uma conversa em meu escritório, tornaram-se clientes, fui pegando recomendações, enfim. Você sabe a progressão geométrica que essas recomendações podem tomar, né? E aquilo ali, então, foi muito bom, porque me gerou uma previsibilidade de receita. Eu falei, olha, se eu faço X ligações agora e atraio tantas pessoas para poder bater um papo comigo, eu consigo agora imaginar quanto eu consigo faturar por mês, dada a minha taxa de conversão, e eu começo a, então, sair da educação física. Bom plano? E foi isso que eu comecei a fazer. Pouco a pouco, eu ia aumentando a minha presença no escritório e demitindo alguns clientes de personal. Não era fácil, né? Assim, até emocionalmente, o vínculo que se cria com os seus alunos ali é difícil, né? Cortar laços, né? Profissionais ali no caso, mas não é fácil. E assim foi, né? Pouco a pouco eu comecei a trabalhar cada vez mais com corretores, porque era um público carente desse tipo de trabalho, era um público que tinha demanda, afinal de contas, o trabalho da corretagem, como você pode imaginar, é um trabalho muito solitário, é um trabalho muito em que você lida consigo mesmo o tempo inteiro, apesar de interagindo com várias outras pessoas, prospectos, etc. Os desafios cotidianos, praticamente você matuta dentro da sua própria cabeça, compartilha às vezes com outros profissionais que vivem um dilema muito parecido, enfim. Então surgiu ali uma oportunidade. E o melhor, além de ser um público que tem a demanda, casou com outra coisa, um público que tem a competência financeira também, muitas vezes, não sempre, mas avantajada. Então, era um público que tinha a disponibilidade financeira para poder fazer esse investimento, desde que eu fizesse uma oferta que fosse atraente. Então, comecei a trabalhar. Pouco a pouco, chamando, escritório enchendo. E aquilo ali foi me trazendo muita satisfação, né? Porque, afinal de contas, era meu plano lá atrás dando certo, era meu sonho dando certo, né? E aí, aconteceu uma coisa inusitada. O proprietário do imóvel que eu alugava na Savassi pediu a sala de volta. E assim, de súbito, tipo, olha, mês que vem eu quero voltar. Existem algumas cláusulas contratuais que geraram problema, enfim, mas isso é pauta para um outro vídeo, quem sabe, nesse certamente não será. Mas eu não achei ruim, porque na época eu já estava com uma previsibilidade de receita legal, estava gostando, e o local que estava o meu escritório
ele era muito central, a localização dele era fantástica, na zona comercial, porém, era um lugar que dificilmente se encontrava vaga na rua, os estacionamentos na região não eram baratos, né? Justamente por ser uma zona tão nobre do comércio. E eu estava localizado num prédio também assim, mais velho. A minha sala tinha sido toda reformada, ela estava impecável, estava bem lindinha. Mas o prédio ele já não dava aquele efeito que eu gostaria de causar. Né? Afinal de contas, eu trabalhava com clientes, né, com os life planners da Prudential, que têm um certo nível de vaidade, se vestem muito bem, chegavam lá com carros importados, ternos alinhados, enfim. E antes de olhar um prédio na Savassi, esse prédio que eu estava na Savassi, eu tinha olhado um outro prédio antes, que era um prédio de luxo comercial, que por alguma razão eu apaixonei de cara, eu tinha falado, assim, olha, é aqui que eu vou ficar, porém, não era o momento. Eu não tinha previsibilidade de receita ainda, né? Lembro, eu abri meu primeiro escritório sem nenhum cliente pagante. Então, esse lugar ele era um pouco mais caro, era um pouco mais salgado, e eu fiquei com receio de assumir uma despesa tão alta logo de cara, um contrato longevo e tal. Mas naquele momento em que o proprietário do imóvel da Savassi pediu a sala de volta, eu falei, opa, chance de ouro, porque quem está pedindo não sou eu quem está querendo quebrar contrato, então eu tenho uma vantagem financeira nisso, eu não vou precisar arcar com a quebra de contrato. E agora, como eu já tenho previsibilidade, eu posso ir para aquele prédio lá bacanão. E assim eu fiz, fui realizar mais um sonho, mais um degrau nessa caminhada. E aí, nova reforma, mudança, preparei toda a sala nova, maior, mais bonita, coloquei ela muito mais elegante, mais aconchegante, inclusive, e fui trabalhar, levando os meus clientes para lá agora, o que também era uma vantagem, porque geograficamente, o prédio em que eu estava agora era mais perto das agências da Prudential. Era muito mais fácil de estacionar, tinha estacionamento farto, estacionamento rotativo na rua, então foi muito bom. E nessa época, eu já tinha sentido também a necessidade de fazer, junto com a mudança física do meu escritório, uma mudança metodológica. Eu percebi que eu já não mais estava fazendo aquele coaching raiz, que é muito questionador, né, que é muito provocativo, fazendo com que a própria pessoa encontre as respostas. Eu senti a necessidade, também até por demanda dos meus clientes, de dar respostas ao invés de simplesmente fazer perguntas. Então, eu comecei a perceber que eu já não estava mais fazendo mentoria, eu estava mais fazendo, perdão, eu já não estava mais fazendo coaching, e eu estava fazendo mais uma espécie de consultoria barra mentoria. E tendo isso em mente, eu falei, essa é a hora de também começar a mudar meu método, começar a evoluir e aprofundar cada vez mais no mundo das vendas. E foi quando eu mergulhei em vendas. Consumi livros, cursos, na época eu ainda não tinha feito meu MBA em vendas, mas eu comecei a entender que seria importante nichar a minha atividade. Então, eu vou trabalhar com vendas e, por tudo que eu já venho construindo, eu vou também trabalhar agora com corretores, assessores, para esse pessoal que vende, prospecta, trabalha com abordagem direta, venda direta, né? E aí, comecei a desenvolver e amadurecer um método que hoje está muito bem consolidado, já validado, mas na época ele estava engatinhando. E comecei também a expandir o meu trabalho para outras agências ainda da Prudential. Isso foi muito legal, foi aumentando a minha visibilidade, pouco a pouco mais pessoas começavam a ouvir meu nome, pessoas com resultado lá dentro, gerando cases, né, gerando depoimentos favoráveis para mim. Então, isso tudo foi muito bom. Então, comecei a capilarizar em Belo Horizonte, porque meus atendimentos eram todos físicos, presenciais. Comecei a expandir, mas eu já tinha, falei, pô, tem um problema. Na época, eu trabalhava com life planners, especialmente, né, atendia um ou outro ali ainda profissional autônomo ou liberal, mas eu sabia que estava com os dias mais contados. E aí, eu falei, pô, aqui em Belo Horizonte existem X agências. Em cada agência tem Y life planners. Então, se eu depender somente de atendimento presencial, meu negócio está fadado a morrer de fome daqui a pouco. Porque muitos já vão ter sido os meus clientes, outros não vão ter interesse, enfim. Então, eu estou muito limitado, a amostragem está muito baixa. Foi quando, então, eu comecei a trabalhar com outros profissionais também da área. Então, eu comecei a trabalhar com profissionais do mercado, de outras seguradoras, e isso foi muito bom, foi me dando ainda mais
visibilidade. Me ajudou também, né, porque muitos dos profissionais que me procuravam, por algum nível de insatisfação com a seguradora, eu ajudava eles a fazer a transição para o mercado. E eles tendo sucesso no mercado, tendo contato com várias outras pessoas, me indicavam também pessoas desse segmento. Então, foi excelente. E aí eu fiz mais uma quebra de barreira. Eu deixei de atender exclusivamente presencial e comecei também a atender digital, online, né? Expandindo. Então, meu negócio, que era 100% presencial, passou a ser 80%, 70%, dependendo do momento, digital, presencial e o restante digital, o que já foi excelente. Bom, continuei galgando, criando método, refinando, foi aí que eu fiz o meu primeiro MBA em vendas, negociação, resultados de alta performance, etc. E fui lapidando, incorporando ainda mais conhecimento, refinando. E aí, para acelerar um pouquinho do processo, eu fui deparado com o que você também foi, que é a pandemia. A pandemia, então, simplesmente mudou a proporção do negócio, o qual meu negócio passou a ser 100% digital. E sabe como que isso aconteceu? Por causa de uma live que eu fiz. Foi uma live logo no início da pandemia, que estava todo mundo surtado, paranoico. Eu, então, falei, olha, eu vou fazer uma live para ajudar aí os meus clientes e para quem quiser estar presente também. Se eu não me engano, o título foi as 10 coisas que você precisa saber para uma reunião online. Se eu não me engano. Ou os 10 erros cometidos em uma reunião online, uma coisa desse tipo. E aí eu mandei para a minha lista de transmissão, né, que na época já era bem robusta entre os meus clientes, prospectos, já tinha dado treinamento para algumas corretoras, enfim. Então eu tinha um grupo legal de pessoas ali dentro. E o que aconteceu? Essas pessoas acharam legais, especialmente os meus amigos, e começaram a divulgar nos grupos deles, nas redes sociais deles, e aquilo tomou uma proporção muito maior. E a live foi um sucesso. Foi tão bom, felizmente, que um grande amigo, também cliente, me indicou. Uma pessoa falou assim, olha, fulana de tal, estava na sua live, ela me perguntou de você, eu achei legal, passei seu contato para ela, toma aqui, o dela também. Conversem, acho que pode dar jogo. Beleza. Essa pessoa, agora eu não lembro se ela entrou em contato ou se eu que entrei, não lembro. Mas fiz contato com essa pessoa e ela gostou, se tornou cliente. Começamos a desenvolver um bom trabalho, começamos a ter um bom resultado. E pela satisfação dela, ela começou a me divulgar várias pessoas do grupo que entraram junto com ela. E o benefício disso, uma pessoa era de Curitiba, uma era de São Paulo, o outro era do Rio de Janeiro, o outro era do Paraná. E ela foi me passando pessoas que entraram na companhia junto com ela, mas que estavam em estado diferente. E pela credibilidade que essa recomendante tinha, todos toparam me receber, me ouvir, e a grande maioria também fechou. Então, meu negócio ele capitalizou através de uma live que eu fiz. Uma iniciativa que eu dei, que me gerou um contato me gerou outros me geraram. Então, você já entendeu a lógica. E aí, né, foi quando meu negócio tomou uma proporção gigantesca, né? Vamos corrigir. Gigantesca comparada ao quando eu comecei, né? Atendendo ali no sofá da sala da casa dos meus pais. Eu me vi numa situação, então, num escritório bacana, chique, atendendo várias pessoas de outros estados, eu me vi numa proporção em tão pouco tempo que eu jamais imaginaria estar, né? E nessa época, eu já não mais trabalhava com educação física. Eu já conseguia viver 100% dessa nova carreira que eu tinha traçado para mim. E isso era muito motivo de orgulho. Bom, vamos lá, retomando. Então, em 2020, tive esse momento, né? E trabalhei muito. Né? Aproveitei do isolamento social, da justificativa de não ter nenhum evento, e trabalhei muito. E não me arrependo, sacrifiquei bastante minha vida pessoal, mas não minha saúde, porque eu continuei me cuidando, pelo menos a saúde física, né? E continuei trabalhando e propaguei. Foi quando, então, eu percebi, olha, com 2 meses de pandemia, 3 no máximo, olha, não faz sentido eu manter essa estrutura física.
apesar de amar meu escritório, ter um enorme prazer em ir até lá, era um ambiente assim, super meu, com a minha identidade, eu resolvi, então, fechar meu escritório, encerrar as atividades ali e trabalhar 100% home office. Assim fiz, até hoje estou. Não sei se um dia volto a ter uma estrutura física como eu tinha antes, numa sala comercial. Pode ser que sim, mas certamente se eu voltar não vai ser para instigar atendimentos 1 a 1 presencial, talvez forme no caráter mais de estúdio, para fazer mais transmissões, enfim. Enfim, quem sabe, né? Quem sabe daqui a alguns poucos anos. Mas esse negócio mudou. Só que eu tive uma outra sacada. Eu falei, caramba, eu agora tenho a oportunidade, trabalhando digitalmente, de quebrar essas barreiras, de capitalizar mais ainda o meu negócio através da escala. 2020, como eu disse, eu trabalhei demais, muito forte no atendimento 1 a 1. Então, acaba que o meu faturamento, o meu crescimento, ele era também limitado às minhas horas do dia. Porque eu não conseguia fazer mais do que 6, 7 atendimentos por dia, levando em consideração aí que um atendimento médio, né, as minhas sessões costumam ter 90 minutos de duração, mais do que 5 eu ficava cansado, mais do que 6 eu ficava exausto, né, minha qualidade caía muito. Eu falei, pô, não quero isso para mim, mas eu também não quero limitar o meu crescimento, eu quero faturar mais, eu quero crescer minha empresa, eu quero crescer meu negócio. E aí foi quando eu comecei a fazer algumas mudanças no meu modelo de negócio e começar a trabalhar mais também, desenvolver mentorias em grupo. Hoje é o Hub, tem a Forja, que é um produto muito legal de escala, um infoproduto. E a mentoria individual permanece aí com os atendimentos 1 a 1, mas agora num caráter talvez um pouco mais premium. E o que eu fiz ao longo desse período? Como eu disse, refinar o processo de comercialização. O que eu faço, basicamente, é dividir o processo comercial em, vamos colocar aí, 5 pilares, 2 módulos. Eu chamo de venda, chamo de entrega, que basicamente é venda, prospecção por telefone, né, abordagem telefônica, coleta de recomendações, a primeira visita de apresentação do negócio, fechamento e contorno de objeção. Esses 5 pilares fazem a venda. Na entrega, nós temos o pós-venda. Afinal de contas, o pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Então, quando a gente cuida da nossa carteira cuida de volta da gente. Então, tracei ali algumas estratégias de pós-venda. E quando você vende muito bem, entrega muito bem, a gente então chega no nível de experiência, que é quando aquele profissional faz com elegância a venda, a entrega, e ele encanta o agora então cliente. E por que isso é bom? Porque um cliente encantado, ele é um cliente fidelizado, ele é um cliente que te dá indicações, é um cliente que estimula a recompra, ele compra novas vezes de você. Então, pegando conceitos aí de Customer Success, a longevidade do negócio, do meu negócio, do negócio dos meus clientes também passa muito pelo pós-venda. Mas não faz sentido imaginar que para ter um pós-venda bom, primeiro eu preciso vender bem? Então, eu segmentei a venda nesses 5 pilares em que eu passo um passo a passo. A metodologia está muito afiada para que você tenha um desenvolvimento bem mastigado de como melhorar cada uma dessas fases, aumentando a taxa de conversão, coleta de recomendação, diminuindo o delay, como contornar a objeção com elegância, com classe, enfim. Aí talvez você me pergunte, tá, Jota, mas eu já tenho treinamento, eu já assisti isso. Olha, graças à minha experiência, aos meus estudos, eu tenho muita confiança em dizer que se eu fizesse simplesmente uma reprodução, uma variação sutil do que as próprias seguradoras ou algumas corretoras já ensinam, eu não estaria há 5 anos trabalhando e crescendo ano a ano o meu negócio. Eu acredito que eu estou fazendo alguma coisa certa. Tenho aí centenas de clientes já atendidos, que comprovaram o meu método, estão satisfeitos, tenho diversos depoimentos na minha página do Instagram, no meu material de briefing, no meu site. Então, eu arrisco dizer que hoje eu ofereço algo sobre vendas que poucas pessoas, se não ninguém, estão trazendo aí como oportunidade de desenvolvimento. Mas o objetivo desse vídeo não é falar do meu método, não é me gabar, é contar um pouquinho da minha história.
Falei aqui de maneira objetiva, talvez eu poderia ter incluído muito mais detalhes sobre o que eu fiz, o que eu vivi, as pessoas com as quais eu me conectei, porque certamente tem pessoas muito legais aí que poderiam ter uma menção honrosa, né? Tudo começou com o Roberto, teve um dedo da Juliana, acabou que eu não comentei, mas teve um grande amigo hoje também, mentor, que foi o Gober Morales, que me deu algumas ideias, alguns bons insights, e me conectou com uma pessoa fantástica, eu tenho muito orgulho de ter conhecido, que é o Paulo Conejeiro. O Paulo foi um mentor que eu tive, né? A gente trocou mentoria, eu dava mentoria para ele dava mentoria para mim, e ele me ajudou com a experiência dele no varejo de moda, né, como consultor de e-commerce, como otimizar. Ele alavancou muito o meu trabalho, as minhas ideias, me provocando, falando, olha, Jota, isso aqui está ruim, não, essa ideia sua não está encaixada, muda isso, com perguntas sutis. Né? Não poderia deixar de mencionar essas pessoas aqui que tiveram participação gigante no meu negócio. Hoje sou o que sou graças ao dedo dessas pessoas e várias outras que passaram também. Seria injusto falar também, não deixar, deixar de fora alguns amigos, familiares, mas enfim. Então, tive vários mentores, várias pessoas que foram chave, sejam como recomendante para me indicar novas pessoas, sejam pessoas que foram meus mentores. Então, o convite que eu te faço é, seja cabeça aberta, tenha os seus também. E não precisa ser eu, não. Pode ser outras pessoas. Eu tive um de cada área e foi ótimo. Né? Contei um pouquinho aqui de maneira bem objetiva quem fui eu, para chegar no quem sou eu. E em breve vai ter um vídeo para a gente falar quem seremos nós. Espero contribuir com a sua jornada, espero poder agregar muita coisa, não somente técnica, mas experiência de vida, ótica sobre o mundo. Né? O Hub vai ser, estou profetizando aqui, hein? Vai ser a maior comunidade de venda consultiva do Brasil e eu espero que você esteja lá dentro. Então, sim, esse é só o pontapé. Espero que, de maneira objetiva, você tenha entendido um pouco mais sobre quem sou eu. Vou fazendo mais vídeos para você entender quais são meus valores, o que eu quero, meus projetos. Mas não só isso, principalmente eu quero trazer técnica para você. Quero trazer coisas que te agreguem na sua atividade cotidiana. E para isso, a única coisa que eu posso dizer é: confia no Pai, que o inimigo cai, e vem comigo. Bora vencer, que juntos seremos mais. Ok? Vem comigo.